Olá, galera! Vamos para mais uma aula de história. O tema de hoje, o assunto agora é a Roma Antiga. Ainda estamos na fase da Idade Antiga da História. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a localização e povoamento, certo? De Roma Antiga. Pessoal, essa parte verde, que parece uma bota, tá? Verde e rosinha, são os locais onde está onde foi localizado Roma Antiga, que é chamado de Península Itálica. E os primeiros povos a chegar a essa península foram os itálicos, etruscos e gregos. Esses itálicos, eles são povos formados pelos povos latinos e os sabinos. Então, esses três povos irão formar a Roma Antiga. A Roma Antiga está localizada no continente europeu, nessa localidade aqui da bota. Então, temos essas regiões aqui, ó, verde, a rosa, e essas ilhas também. E aí vocês percebem que temos o mar Mediterrâneo, tá? Gente, infelizmente, rapidinho, deixa ele só fechar aqui, nessa imagem, por favor. E aí eu vou dar uma olhada aqui melhor, porque eu estou sem visualizar. Temos os povos itálicos, que eles habitavam a região verde. Os povos etruscos, que habitavam a região rosa. A região amarela, quem habitava eram os gregos. E toda essa região marronzinha era os cartagineses. Essas regiões aqui marrons, cartagineses. Ok? Então, aí está o espaço do território da Roma Antiga. Temos duas origens de Roma. A primeira, que é a lendária, a mítica, e temos a outra origem, que é a origem histórica. De acordo com essa origem, tá? Mítica, ele vai fechar aí rapidinho a imagem para você. Existia uma cidade chamada Alba Longa. Nessa cidade existia uma princesa, e essa princesa, ela vai se apaixonar pelo rei da guerra, chamado Marte. Ficará grávida e vai ter filhos gêmeos. Seu tio, que é chamado de Amulho, ele desejava o trono e ele vai raptar essas crianças, colocando à força. Ele queria a força ao trono, ele vai colocar essas crianças em um cesto e vai mandar atirar no rio Tibre. Mas ao contrário do que o tio esperava, as crianças não vão morrer. O cesto ficou encalhado em um lugar chamado Monte Palatino. Foi quando uma loba que por ali passava ouviu o choro do bebê e salvou, amamentando e cuidando dos dois bebês. Essa história lembra-se a de Mowgli, né, gente? Não sei quem assistiu já a história de Mowgli, da Disney, tem no Netflix e tal. E essa história é muito semelhante à de Mowgli. Só que tempos depois, esse bebê, ele é encontrado por um pastor, que vai criar esses bebês, esses meninos, são dois meninos, e deu a eles o nome de Rômulo e Remo. Esses meninos irão crescer fortes e saudáveis e vão se tornar adultos. Eles irão voltar para Alba Longa, vão lutar contra o tio, vão matá-lo, vão devolver o trono da cidade ao avô deles e com isso eles irão ganhar a permissão de fundar uma cidade, a cidade que eles quisessem, tá? E eles escolheram o Monte Palatino, local onde a loba havia amamentado eles. Esses dois irmãos eles vão fundar a cidade conhecida como Roma, assim chamada em homenagem a Rômulo. Logo a seguir, eles vão se desentender e na disputa pelo poder, Rômulo foi vencido, matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Essa é a história, a lenda, é a história mítica que relaciona ao nome, a fundação de Roma. Vamos ver agora a história, a versão histórica da fundação de Roma, tá? Então, às margens ali, nas proximidades do rio Tibre, existia um povo latino. Esses povos, eles viviam da agricultura, da pesca
E aí eles começam a observar, né, que estavam sendo dominados, que estavam tendo invasões de povos sabinos. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão se unir, certo? Então, os latinos vão se unir aos sabinos, que são os povos itálicos. Então, os primeiros povos, de acordo com a versão histórica da fundação de Roma, a fundar Roma, são os itálicos, que é a união dos povos latinos mais os sabinos, às margens de quê? Nas proximidades do rio Tibre, continente europeu. O tempo dos reis. O estabelecimento dos etruscos. Gente, o tempo dos reis é o período da monarquia de Roma. E nesse período, os povos que irão dominar a monarquia romana serão os etruscos. As propriedades romanas, elas irão se modernizar, porque eles irão construir pontes, irão fazer arquedutos e etc. Então, eles vão modificar a estrutura da cidade de Roma. Esses romanos, eles irão assimilar dos etruscos conhecimento, por exemplo, de engenharia. A sociedade romana monárquica está dividida em patrícios, que são os homens ricos, os aristocratas, os donos da maior parte das terras, os plebeus, os clientes e patronos. Esses clientes, eles são funcionários públicos, tá? E eles vão receber proteção desses patronos, que é chamado de patrono, que são homens também de grande influência dentro de Roma, que irão proteger esses clientes, que são funcionários públicos, e os escravizados, tá? E esses homens escravizados, que faziam parte da sociedade da monarquia romana, eles eram homens que, ou por dívidas, eles eram escravizados, ou eram plebeus, que se tornavam escravos por dívidas, ou eram povos que os romanos tinham conquistado e levavam para Roma como escravos. Aqui eu coloquei, mais definidozinho, a pirâmide, os patrícios no topo, que era o governo, que eram os homens ricos, a aristocracia, dono das terras, os clientes, que eram dependentes e agregados, né? Eles eram funcionários públicos e tinham proteção dos patronos. A maioria da população romana eram clientes e plebeus. A princípio, não tinham direitos, mas vocês vão observar durante o nosso estudo que eles irão lutar por direitos políticos. E esses homens, esses plebeus, eles eram homens livres, mas trabalhadores, que eram lavradores, comerciantes, artesãos. A massa do exército, a maioria do exército fazia parte da classe dos plebeus. Existiam ainda os escravos, que eram considerados instrumentos de trabalho. Tá? E eles poderiam, os plebeus poderiam se tornar escravos se por acaso eles contraíssem alguma dívida ou com o cliente ou com patrícios e não tivessem condições de pagar, eles iriam se tornar escravos. Tá? Então eles eram escravos por guerra, que é por conquista, ou por dívida, como eu expliquei anteriormente. Nesse período que estamos falando, que é a monarquia, Roma ela vai ser governada por 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos e os 3 últimos de origem etrusca. Foi nesse período monárquico de Roma que vai se adquirir um aspecto de cidade, né? Por isso que eu falei de cidade modernizada por conta de algumas construções, como pontes, arquedutos. Eles vão drenar o pântano, certo? Um pântano existente na cidade de Roma, eles irão drenar para melhor favorecer as moradias, as casas. O último rei etrusco foi Tarquínio, o Soberbo. Ele foi deposto em 509 pelos patrícios. Por quê, gente? Os patrícios, que eram a classe alta, né, de Roma, eles estavam insatisfeitos com os etruscos, com Tarquínio no poder. E aí, eles vão deportar, o que é deposto? Eles vão tirar Tarquínio e vão fundar a República, que significa a coisa pública, o governo público, a coisa do povo, né? É um pouquinho parecido com democracia, mas democracia é a forma do governo, né? É governo para o povo. A república, ele já significa coisa pública. E aí, são os patrícios que irão tirar Tarquínio Soberbo, que era etrusco, da monarquia, e vai proclamar, de fato, a república em Roma Antiga. No seu lugar, ficaram no poder 2 magistrados chamados de cônsules. Com isso,
vai ser terminado o período monárquico e se tinha início, então, a república. E quem vai dar início a essa república, não esqueça, são os patrícios, tá? São esses do topo da pirâmide, que são os homens mais ricos e mais poderosos de Roma, tá? Então, eles que irão proclamar a república. Então, vai ser dado início a um novo período político em Roma, chamado de república. E esse período é onde os patrícios, eles tinham o poder de controlar todas as instituições, tanto políticas como eles tinham o total poder, exercendo o governo em benefício próprio. Claro, né, gente? Eles exerciam a intenção da retirada dos povos etruscos, do povo etrusco, era exatamente porque eles não estavam governando de acordo com os interesses deles. Por isso que eles são retirados e é colocado no poder como eles quiserem, como os patrícios quiserem, e aí eles vão manter um poder muito centralizado, apesar de ser uma coisa pública. Mas os interesses eram voltados para quem? Para os homens ricos. Percebem isso? É contraditório. E aí a gente estuda essa sociedade romana já visando essa situação, que atualmente nosso sistema aqui no Brasil, né? Federalista, democrático, republicano. Aí falamos da democracia na Grécia Antiga, estamos falando agora da república, que surgiu na Roma, tá? Com os patrícios. Só que é complicado, existe uma conotação aí muito diferente, porque, veja, quem vai proclamar a república são os patrícios. Os patrícios são o quê? Os homens ricos. Então, como é que essa coisa vai ser pública? Se eles sempre vão governar em quê? Em benefício próprio. Então, dificilmente, o escravo, o plebeu, ele vai ter chance de opinar na vida política, nas decisões, na formulação de leis, na formulação, por exemplo, de impostos e etc. Tá? Vamos continuar. A República Romana, ela passou a ser governada agora por magistrados, que serão os patrícios, o Senado e a Assembleia, tá? Nessa Assembleia, vocês vão ver que vai ter uma divisão, ok? Dessa Assembleia. Mais na frente. Aqui eu só quero que vocês entendam, por exemplo, que o sistema político republicano em Roma era dividido em magistrados, Senado e Assembleia. Época em que teve início a expansão de Roma pela Península Itálica. Então, no período republicano é o período em que Roma vai começar a se expandir, a conquistar territórios. Através do quê? De um exército. Através de quê? De guerras, de batalhas. E claro, se eles ganhavam territórios, automaticamente crescia o número de escravos dentro de Roma. Não esqueça que Roma a forma de escravidão em Roma era através de guerras, né, quando eles ganhavam a guerra para algum povo, então eles automaticamente irão escravizar aquele povo que eles ganharam, eles vão levar alguns para Roma como escravos, e por dívida. Então vai crescer o número de escravos em Roma, vai crescer o número de território e também de tributos, porque os que queriam manter o seu... Vou dar um exemplo. Roma conquistou Cartago. Em Cartago tem uma família, um clã, por exemplo, que quer continuar mantendo suas terras, precisam das suas terras e querem manter. Então, para eles manter suas terras, eles teriam agora que pagar um tributo a Roma, certo? Um imposto altíssimo a Roma. Ou, ao contrário disso, eles seriam levados para Roma como escravos. É essa a ideia. Vamos falar agora qual era o papel de cada magistrado em Roma, tá? Existia o cônsul, que havia 2 cônsuls. Um dele comandava o exército e o outro o Senado. Então, um vai comandar o exército e o outro o Senado, a administração, a cidade. É uma espécie, gente, se vocês observarem, esse cônsul vai ser uma espécie de governador, trazendo para a atualidade, tá? Vamos ter também os pretores. Esses pretores, eles eram responsáveis pela aplicação da justiça, tá? Então, veja que está na mão dele, do pretore, o que? Uma balança, né? Que é o símbolo do direito, né? Do direito, das leis, do equilíbrio, né? Tem que existir o que? Justiça. Então, ele vai aplicar a justiça. Qual é o nome dele? Pretores.
Temos também os questores. Esses questores, eles cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. Já o Edes, eles eram os responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento e pela conservação das ruas, pela organização dos espetáculos públicos. Então, esses Edes, atualmente, parece com o quê? Edes, vocês vão lembrar o quê? Prefeito. Não, o prefeito, atualmente, nas nossas cidades, que tem a responsabilidade de conservar as ruas, de organizar alguns espetáculos públicos relacionados à cultura, ou alguma data comemorativa, né? O abastecimento de alguns... pelo abastecimento e conservação das ruas e pela organização de espetáculos públicos. É mais ou menos isso mesmo, gente. E atualmente é como se fosse um prefeito. Aqui eu tenho censores, que eles faziam a contagem da população. Olha, censores, lembra de quê? De censo, né? Essa palavra. E esse censo, quem faz atualmente? O IBGE. Então, aqui nesse tempo, quem fazia a contagem da população, classificando as pessoas de acordo com a idade, com as posses, desculpa, eram os censores, tá? E temos o ditador. Ditador que governava Roma com plenos poderes por um período de 6 meses. Em caso de grave ameaça à República, por exemplo, guerra, por exemplo, era eleito pelo Senado. Então, sempre existia um ditador. E esse ditador, provavelmente, ele vai governar Roma durante esses 6 meses de forma o quê? Centralizadora. E agora vamos falar de um outro órgão que fazia parte da República em Roma, que era o Senado. O Senado era o principal órgão da República. Esse Senado ele era formado por 300 membros, todos patrícios, todos aristocratas. Tinham a função de controlar o tesouro público e propagar a guerra ou a paz. Vejam, vocês acham que o Senado eles irão aprovar alguma lei que não fosse relacionada aos seus interesses? Não, né? Muito provavelmente não. E aqui eu trago agora a divisão das assembleias. Existia a Assembleia da Tribos, a Assembleia da Plebe e a Assembleia Centuriata. A Assembleia da Tribos, elas elegiam os questores, que cuidavam da arrecadação dos impostos, e os edes, que é como eu expliquei para vocês, que era uma espécie de prefeito. Então, quem fazia isso era a Assembleia das Tribos. Já a Assembleia da Plebe, ela votava assuntos interessados à plebe, tá? Direitos relacionados à plebe. E vocês sabem que eu já falei que a plebe, a maioria dos plebeus, eles faziam parte do exército. E para Roma era muito importante compor esse exército, ter um exército forte, com muita gente, porque eles eram grandes expansionistas, né, territoriais, eles queriam ganhar terras. Então, era muito importante para eles essa questão da participação dos plebeus na guerra, nos exércitos. A Assembleia Centuriata. Essa Assembleia Centuriata, ela votava as declarações de guerra, os acordos de paz e elegia os cônsules. Vejam, essas declarações de guerra, então a Assembleia Centuriata, ela está relacionada ao quê? Ao exército, tá? Aos generais. Qual era o general que iria comandar tal exército? Isso cabia a essa Assembleia Centuriata. Por isso que está dizendo que eles irão declarar a guerra e também irão declarar e fazer acordos de paz, tá? Tudo isso de paz e elegia os cônsules. Lembrem, a Assembleia Centuriata vai eleger que cônsules? Esse cônsules que comandava o exército, que é uma espécie de quê? De general. Esse cônsules, ele era eleito pela Assembleia Centuriata. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, viu, gente? Isso é bem importante. Vamos falar das lutas sociais. As lutas sociais, claro, está relacionado principalmente aos plebeus, tá? Que pagavam altos impostos e ainda por cima, quando eles iam para o exército, né, quando eles iriam para as guerras, eles eram responsáveis pela sua farda, pela roupa. Era custo deles. Então, eles vão reivindicar diversos problemas, inclusive a questão da terra, certo? Muitos deixavam suas terras para ir para a guerra
E os que sobreviviam, que voltavam, às vezes a terra que eles tinham, antes de ir para a guerra, estava ocupada. Isso gerava um problema, por quê? Porque eles saíam do campo para a cidade, e se eles viviam naquela terra e agora não tem mais o que viver, eles não têm mais terra, como é que eles iriam viver? Então, isso estava ocasionando um grande descontentamento. Por quê? Eles queriam parte dos territórios, que era muito território que Roma conquistava, e eles queriam que os generais, que os cônsules pudessem dividir entre eles, né? Eles queriam ter alguma segurança relacionada também à participação política e etc. Vamos ver uma por uma, com mais, descrever melhor. As conquistas plebeias. Vai ter o Tribunal da Plebe. Esse Tribunal da Plebe, os plebeus eles vão ganhar o direito de eleger um tribuno da plebe. Defendia os interesses da plebe e podia anular leis contrárias a esse grupo social. Então, alguma lei que viesse para prejudicar os plebeus, eles poderiam votar esse tribuno da plebe, podia votar contra. Já a lei das 12 tábuas são as primeiras leis escritas da história de Roma. Na verdade, eram inscrições em placas de bronze, tá? E essas leis, com leis escritas, ficava mais difícil para os patrícios interpretá-las conforme seus interesses. Então, veja como a lei das 12 tábuas foram as primeiras leis escritas, registradas, tá? Isso era proposital, tá, gente? Porque volta e meia os patrícios, eles sempre estavam distorcendo algo ao seu favor. Então, para isso não acontecer, eles tiveram a ideia de registrar em placas de bronze. Outra conquista dos plebeus era o casamento, a oficialização, a legalidade, a permissão de poder casar um plebeu com um patrício, porque anteriormente era proibido, um plebeu não poderia casar com um patrício. E a outra conquista plebeia foi a leis Licínias Sestias, tá? Essas leis já têm o nome de seus autores, os tribunos da plebe Licínio e Lúcio Sestio. Essa lei tinha o quê? Essa lei determinava que um dos dois cônsules tinha que ser plebeu. Ou o cônsul, né, que comandava o exército, ou o cônsul que comandava o senado, que comandava a administração, certo? Então, um desses dois cônsules, que foi substituído, não esqueça, esses cônsules eles substituíram o rei, né, que na monarquia era rei, na república vai ser esses cônsules, o cargo mais alto. Então, eles obrigavam que um desses cônsules teriam que ser um plebeu. Outra cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Lembre-se que um dos motivos para plebeus serem escravizados eram por dívidas. Então, eles já faziam o quê? Cancelava parte dessa dívida. Vamos lá. Esse primeiro momento é um momento de introdução para vocês começarem a se familiarizar com a Roma Antiga, certo? Falamos sobre o processo de monarquia, a localidade, né, na localização geográfica, no caso de Roma Antiga. Falamos dos povos que formaram a Roma Antiga, falamos do primeiro período da monarquia, falamos da república, tá? Iremos nos aprofundar mais num plantão de dúvidas, é necessário esse aprofundamento. Essas atividades aqui serão também corrigidas no plantão de dúvidas, ok? E eu quero que vocês estejam sempre anotando as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Fiquem bem.